Uma igreja no Rio, amém? Gente, deixa o Maiquinho lá. Dizem que o Maiquinho está voltando moreninho. É possível? Atos 3, 1 ao 10. Ou o Hélito, né? A gente pode deixar o Hélito também. Diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração das 3 horas da tarde. Tem, Israel. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença. Diga comigo, aleijado de nascença. Que ali era colocado todos os dias para pedir esmola. Os que entravam no templo, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu uma esmola. E Pedro respondeu: olhe bem para ele, ou olhe bem para nós. O homem olhou para ele com atenção e, esperando receber alguma coisa, disse Pedro: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, o Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos foram firmados. E deu um salto, pôs de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu ele andando e louvando a Deus, reconheceu que era aquele mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos. Diga comigo, perplexos. Diga, perplexos. E muito admirados com o que tinha acontecido. Feche seus olhos. Abba, nós queremos te agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo momento de louvor. Obrigado pelo momento que nós tivemos aqui, onde nós podemos ofertar e entregar para o Senhor aquilo que é seu. Obrigado porque os céus declaram a glória do Senhor e nós estamos aqui também para manifestá-la. Deus, nós não queremos viver como filhos imaturos, aqueles filhos que querem que o Senhor volte logo, aqueles filhos que querem acabar logo com a dor, aquele filho que olha sempre para o mundo com um olhar de desgraça, porque quando o Senhor criou o mundo, as suas palavras foi: isso é bom. E quando o Senhor nos criou, a sua palavra foi: isso é muito bom. Então é por isso que nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós aqui na terra. É por isso que nós queremos desfrutar do melhor do Senhor. É por isso que nós queremos, Senhor Jesus, estar diante da tua presença, vivendo o melhor. Deus, ainda que se o Senhor voltar hoje para nós queremos ter desfrutado daquilo que o Senhor tem para nós. Nós possamos viver aqui hoje o sobrenatural de forma natural, em nome de Jesus. Você pode falar amém? Pedro e João eram 2 discípulos de Jesus que eram guiados pelo Espírito de Deus. E ser um discípulo guiado pelo Espírito de Deus é muito bom, porque afinal você não faz a sua vontade. Eu estava ontem no meu GMC e a gente estava conversando, contando testemunhos e histórias, e a Aline contou um testemunho que deixou a gente maravilhado. Ela disse que no dia do aniversário dela, ela estacionou o carro, ela tinha um Palio 2011 na época, 2010, me foge a memória agora, mas ela tinha um Palio, ela deixou o Palio estacionado na porta da casa dela. E veio um carro de uma empresa aqui da cidade com o filho da moça que trabalhava na empresa. Quem entendeu? O filho estava dirigindo o carro da mãe que trabalhava na empresa. Não era a mãe que estava dirigindo o carro. Então o BO já estava para acontecer. Por quê? Porque quando o filho vai virar a esquina, ele bate no carro da Aline. E ele bateu no carro da Aline e era um carro de empresa. Na hora ela ficou desorientada e, para a alegria dela, era o aniversário dela. Ela olhou para o céu e falou: que presentão, hein, Senhor? Bateram no meu carro no dia do meu aniversário. Eu olhei para ela assim, com a cara tipo: essa história tem que dar boa. Tem que dar boa no final. Você questionando a Deus dessa forma. E ela chegou, quando ela chegou lá fora, esse filho que estava dirigindo o carro, que não era filho dela, né? Conheceu o filho da Aline.
o filho que estava dirigindo o carro conheceu o filho da Aline. Eles tinham estudado juntos. E ele falou, pelo amor de Deus, não chama a polícia. Quem trabalha nessa empresa é minha mãe. Eu vou ligar para ela e ver o que ela faz. A Aline já desorientada, ligou para a mãe chegou no local e falou, não chama a polícia, senão a gente vai arcar. A gente vai cuidar dos reparos do seu carro. Te peço desculpa, meu filho saiu no carro da empresa, eles têm que dar um BO. Não chama a polícia para mim não, por favor. A Aline falou, tudo bem, eu não vou chamar. Desde que você vai arcar, né? E quando eles levaram para o mecânico disse, olha, avisa para a Aline que o carro dela deu perca total. Um carro parado na porta da casa dela no dia do aniversário dela. Ela falou, meu Deus, que presente de aniversário que eu ganhei. A mulher entrou em contato com a empresa assumiu os custos e falou com a Aline, olha Aline, fique tranquila, porque o seguro vai cobrir o meu carro e o seu carro. E eu vou te contar mais, você vai ganhar do seguro uma carta de crédito. A mulher que tinha um carro 2010, conseguiu comprar um carro 2022 à vista. Então, não sei qual a situação que você está passando, que de repente você olha para o Senhor e fala que presentar um Senhor. Mas mude as suas palavras, porque o presente que Deus tem para você é maior. A situação que você está passando não é para te matar, é para te deixar mais forte. Amém? Então, ser guiado pelo Espírito é isso. É entender que, mesmo sem entendendo, você está entendendo tudo. Dilma Rousseff. Eu vou repetir isso. Ser guiado pelo Espírito é entender que, mesmo sem entender, você está entendendo. O que significa isso? Está acontecendo um reboliço na sua vida que você não está entendendo nada. Mas se é Deus que está fazendo, continua confiando em Deus, que no final vai dar tudo certo. Se de repente tem situação que está fora do seu controle, isso é bom, porque está no controle de Deus. Quando Deus, você olha para Ele, aqui, um mover da terra, e acha que a pessoa que está no trono, governando o Brasil, é uma pessoa que não está conseguindo governar o Brasil direito, é porque você está olhando para o trono errado. O trono do céu nunca perdeu o posto, e aquele que governa o universo é o mesmo que governa o Brasil, é o mesmo que governa a sua vida, é o mesmo que governa a sua casa, é aquele que não perde o controle. Então para de olhar para a crise, para de olhar para o dólar, para de olhar para aquilo que as pessoas falam, comece a olhar para Cristo, aquele que não perde o controle de nada. Entenda que ser movido e guiado pelo Espírito é você falar com o Senhor, Pai, ainda que eu não esteja entendendo nada, eu vou continuar confiando e entregando para o Senhor, porque afinal, eu sou movido pelo Espírito. Aquele discípulo tinha algo dentro dele que os moviam, algo dentro deles que faziam que as coisas tinham que ser transformadas. Nada poderia continuar do mesmo jeito. E o que eles tinham dentro dele é a mesma coisa que você tem dentro de você, ou melhor, o mesmo alguém que você tem dentro de você, o Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o Espírito que habita dentro de você. Você não está entendendo? Eu disse para você que aquele Espírito que 3 dias que os discípulos estavam tristes, Jesus já estava morto, e o Espírito chega para Jesus agora e fala assim, ó, vamos acordar aqui, porque não dá para ficar morto. A gente tem que vencer a morte, bora! O mesmo Espírito que trouxe vida para Jesus, que fez ele vencer a morte, é o Espírito que habita dentro de você. E se ele tem poder na morte, imagina o que ele pode fazer na vida. Não se contagia ninguém com a mensagem do Evangelho sendo apenas um consumidor de celebrações. Não dá para contagiar as pessoas ou transformar a vida se você é só um consumidor de celebração. Você senta nessa cadeira e você só consome aquilo que é falado aqui. Você precisa receber aquilo que é falado aqui, porque afinal, Deus está falando com você, diga amém. E Ele não gosta dos preguiçosos, Deus gosta dos adoradores. Cadê os adoradores? Deixa eu ver. Então você precisa consumir, mas só consumir não transforma ninguém. Você precisa ter uma vida guiada pelo Espírito. E eu quero falar alguns tópicos com você. E o primeiro tópico é ter uma vida comprometida com a oração. Um discípulo guiado pelo Espírito tem uma vida comprometida com a oração. Atos 3:1 diz: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Repare-se que quando eles passam na porta do templo, eles não estavam indo consumir a celebração, eles não estavam indo esquentar uma cadeira, eles estavam indo para orar. Eles tinham um propósito.
Então, a oração era prioridade na vida daqueles discípulos. Eles oraram para receber a promessa do Pai. E ao orar, Deus fazia grandes coisas na vida dele. É bom andar perto de pessoas que têm autoridade. Eu gosto de andar com pessoas que, quando eu não sei o que fazer, a pessoa diz assim, ó, vamos orar? Sabe quando eu procuro uma solução e de repente a pessoa não tem uma solução para mim, a pessoa fala, vamos orar? Porque o que eu já vi de resposta em oração é inacreditável. Eu já contei para vocês o dia que eu não tinha reserva nenhuma na minha conta bancária. E o meu carro, o laudo que deram para ele foi que ele fundiu o motor. E eu virei para Deus e falei assim, tá bom, fundiu o motor e agora? Eu fui fazer o orçamento, era 4 mil. Eu parei o carro do lado da oficina do Claudinho, o Claudinho começou a olhar o carro, olhava o carro, falou, pastor, eu acho que seu carro fundiu. Eu falei, mas como que fundiu o carro? Tem óleo? Ele falou, o carro fundiu, você não está com óleo não. Esse óleo seu está vencido, alguma coisa aconteceu, esse óleo seu vazou, seu carro fundiu. Eu vou chamar um mecânico para comprovar. Veio um mecânico e falou, o carro fundiu. Eu fui para casa, a pé, e falei com Deus, Deus, meu carro fundiu. E é 4 mil. Eu vou andar a pé, porque o Senhor me deu saúde, mas eu tenho filho. Como é que eu vou fazer levar meu menino para a escola, voltar, trabalhar? Eu tenho uma esposa. Senhor, se chover, como que eu vou fazer? E eu falei com Deus, Deus, esse problema é seu. Eu contei para umas 2 pessoas que é íntimo minha, porque como é que, pastor, passa umas coisas que às vezes é vergonhoso. Se eu chegar aqui em cima e falar, meu carro fundiu, os irmãos falam assim, ixi, não tem prosperidade nenhuma. Olha que pastor pobre. Às vezes é difícil o pastor falar alguma coisa, porque ele tem um outro olhar. Então eu contei para umas 2 pessoas confiáveis. Essas 2 pessoas não contou para ninguém. Mas o Espírito Santo direcionou o coração de uma pessoa, que virou para mim e falou assim, pastor, seu carro estragou, o que deu? Fundiu o motor. O que aconteceu? Fundiu o motor. Não, pois é, pastor. Eu estou conversando com o senhor porque o Espírito Santo mandou eu arcar com prejuízo. Eu vou pagar os 4 mil do motor do seu carro. Pode aplaudir direito, invejoso. Uma vida guiada pelo Espírito. Aí eu posso te contar a notícia melhor ainda. Fui no mecânico. Cheguei ali e falou assim, deixa eu te falar uma coisa aqui, o seu carro não fundiu não. Falei, como não? Tem 4 mil na minha conta. Como que o carro não fundiu? Ele falou, não, seu carro não fundiu. Eu falei, então glória a Deus, o que aconteceu? A água do seu carro, o reservatório da água, é assim que chama, reservatório da água, estava sem água o seu carro. Como estava sem água, quase que ele fundiu, mas ele não fundiu. Eu liguei para a pessoa e falei, deixa eu te falar uma coisa aqui, meu carro não fundiu, vou só trocar o reservatório, uns R$400, 10% daquilo que você me deu. Qual que é seu Pix? Vou te devolver. Pastor, você não está entendendo. O Espírito Santo mandou eu te dar esse dinheiro. Falei, pode aplaudir aí. Isso aconteceu comigo. E eu falei, obrigado, Senhor. Se eu for contar para vocês um milagre da oração, as coisas que já aconteceu através de uma oração, você vai entender que o que Jesus fazia era passar mais tempo orando do que operando milagres. O nosso problema é que nós queremos muitos milagres e pouco tempo de oração. Por que Jesus expulsava demônio tão rápido e os discípulos ficavam lá fazendo mandiga? Porque Jesus tinha um tempo de oração. A Bíblia diz assim que ele chegou perto de Jesus e falou assim, Jesus, tem um demônio ali que a gente não conseguiu expulsar ele. Botava a mão na cabeça, gente, e jogava óleo ungido, e dava murro na cara do demônio, e rodava o demônio, e tacava sal, tô brincando. Mas orava, e nada acontecia. Jesus falou, vocês precisam ter um tempo de oração. O que vocês querem é os milagres, mas se você não tiver um tempo com o Pai, nada acontece. Então, querido, mais do que as bênçãos que Deus tem para você, passe um tempo com o dono da bênção. Eu posso te falar uma coisa? Aquilo que é revelado em público é porque há um tempo em secreto. Não existe nada de um de repente. A pessoa ficou rica de repente. A pessoa prosperou de repente. A Mensageiros cresceu de repente. De repente,
Não existe esse de repente dessa forma. Não, é um tempo, é um período oculto, é um período de oração. Então eu não sei quanto tempo você está no anonimato, mas Deus está mandando te dizer: chegou o tempo que Ele vai te honrar em público, desde que você continue com sua vida em oração. Então aqueles discípulos eram aqueles discípulos que chegavam e a atmosfera deveria ser transformada. Nós estamos numa quinta-feira profética e nós acreditamos tanto no profético que o mundo que você viu foi criado em uma palavra profética. Deus disse: haja e ouve. Então, se as palavras são proféticas, essa quinta-feira profética, aquilo que você decretar agora vai acontecer na sua vida. É um amém? O que é um amém? Eu disse, aquilo que você decretar agora vai acontecer na sua vida. Deixa eu ver você decretando palavras de bênção sobre você. Diga comigo, prosperidade. Diga alguma coisa aí, presença de Jesus. Diga intimidade com o Pai. Eu não sei aquilo que você quer, mas se você decretar nessa quinta-feira profética, vai acontecer. Quantos acreditam, toma posse, diga amém. Isso. Então 2, ter uma vida respaldada pelo exemplo. Gente, em Atos capítulo 3, versículo 2 ao 5, a Bíblia diz que quando aquele mendigo pede uma esmola, ele estende as mãos e ele diz assim: Gabriel, dai-me uma esmola. Pedro olha para ele, Ju, e diz assim: ó, olhe bem para mim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Ele estende a mão, levanta aquele homem e começa a andar. Gente, já pensou um paralítico começa a andar aqui no nosso meio? Quem tem fé diz amém. Foi isso que aqueles discípulos fizeram. Mas presta atenção, eles eram respaldados no exemplo. Você sabe um jargão que nós cristãos temos? Eu vou cantar aqui agora, mas os irmãos não olham para mim, não olham para Jesus. Quem já ouviu isso? Eu vou começar a pregar aqui agora, mas se eu errar, vocês me perdoam. Vocês olham para Jesus. Não, gente, vai estudar. Eu vou tocar aqui agora no teclado, mas aí vocês olham. Não. Nós temos a mania de fugir do exemplo e apontar para Cristo, mas aqueles discípulos disseram: olhe bem para nós. Quando eles dizem olhe bem para nós, eles estão dizendo assim: ó, ei, o que nós temos, nós vamos passar para você. Eu não sei se você entendeu, mas tem pessoas à sua volta que de repente está vendo uma situação que está só esperando você falar: olhe bem para mim, olha o que Deus fez comigo. Se Deus mudou minha vida, Ele vai fazer na sua também. Se Deus transformou o meu caminho, Ele vai fazer o seu caminho também. O que Deus fez na sua vida vai acontecer na vida daqueles que estão à sua volta. Então o que nós temos que dizer é: olhe bem para mim. Bate no peito e diga: olhe bem para mim. Você está com medo de falar isso? Diga: olhe bem para mim. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida a ponto de você bater no seu peito e dizer: olhe bem para mim. É isso que esses discípulos fizeram. 3 horas da tarde, prestes a começar a reunião da oração, Pedro e João estavam passando para aquele paralítico. Eles naquele momento agem com um exemplo. A nossa teologia, nós queremos levar sempre as pessoas a olhar para Cristo, mas o que Paulo diz em suas cartas foi: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo não diz imitem a Cristo porque Ele é bom. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que Paulo está dizendo é: você pode me imitar porque eu estou imitando a pessoa certa. As pessoas podem imitar o seu comportamento? As pessoas podem imitar você? 3, tem uma vida com evidência de poder. Pedro olha para aquele mendigo e diz: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. O problema das igrejas hoje é que elas têm ouro e prata, mas não têm poder. As igrejas hoje são ricas, tecnologias de última geração, mas às vezes falta poder. Não é o caso da nossa, porque a nossa tem riqueza e poder. Eu disse, a nossa tem riqueza e poder. Então, ter uma vida com evidência de poder é você receber um laudo e você decretar que você não aceita ele. E eu posso te falar uma coisa: quando uma autoridade decreta algo sobre a sua vida, só uma outra autoridade pode quebrar. Então eu não sei qual o laudo que você recebeu, mas tem uma autoridade do céu aqui hoje dizendo para você que o céu pode fazer todas as coisas. Tem uma autoridade do céu dizendo para você aqui hoje que isso pode mudar. O mendigo pediu uma esmola e recebeu um milagre. Pedro não tinha ouro nem prata, mas o que ele tinha, ele entregou. O nome do Senhor, Deus, em seu supremo poder e autoridade, transformou a vida daquele discípulo, daquele mendigo. E quando ele teve a vida transformada, ele levanta. Sabe o que Pedro faz?
quando Pedro vai entregar para ele a bênção e o milagre que além daquele esperava, Pedro estende as mãos, ele o levanta e eles vão para dentro do templo junto. Ter uma vida em espírito é ter uma vida em compaixão. Posso falar uma coisa? Não julgue as pessoas que estão próximo de você. Seja compassivo com essas pessoas. Eu conversando com uma jovem e ela falou assim: olha, fizeram uma barbaridade comigo. Lagoa da Prata inteira ficou sabendo o que aconteceu comigo. Pegaram fotos minhas, esparramou para a cidade. E às vezes ainda eu sinto que quando eu chego em alguns lugares, eu ainda tenho esse preconceito. A igreja é um lugar que quando eu chego, uma pessoa que sabe me olha diferente. Eu falei: mensageiros? Ela falou: é. Eu falei: então não é mensageiros. Porque aqui nós nunca vamos julgar ninguém. Aqui nós vamos estender as mãos, assim como Pedro estendeu. Não importa aquilo que você já fez lá fora, nós agimos com compaixão. Nós estendemos a mão para você e nós vamos entrar junto para dentro da porta do templo, adorando ao Senhor. Porque foi isso que os discípulos fizeram. Quem tem uma vida guiada pelo Espírito tem uma vida baseada em compaixão. Atos 3, 6 ao 7 diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou-se a levantar. Eu queria que você pegasse na mão da pessoa que está do seu lado. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado e levante a mão dela assim para cima. Agora olhe para ela e diga: se você cair, eu te ajudo a levantar. Diga: mas se eu cair, você me ajuda a levantar. Diga: eu não vou te dar sermão, eu quero ser mão. E o que é isso? Isso vai fazer eu ter uma vida deliberada no pecado? Não. Isso vai te constranger tanto com a graça do Senhor, a ponto de você querer uma vida em santificação. Nós estamos no tema avivamento esse ano, e avivamento não acontece dentro da igreja. Diga: eu vou repetir: avivamento não acontece dentro da igreja, mas o avivamento acontece dentro do seu lar. Sabe quando que o avivamento vai incendiar a igreja? Quando o seu lar estiver incendiado. Porque o avivamento são para famílias, para casas, para avivar a cidade. O avivamento não vai ser para ter um mover aqui, onde todo mundo vai falar em línguas, todo mundo cai no chão, aquele negócio roda. Glória a Deus por isso, irmão, está sendo edificado. Deus te abençoa, continua sendo edificado. Mas o avivamento, ele tem que incendiar a cidade. Então as pessoas têm que olhar para Mensageiros e falar: essa igreja é uma igreja referência para a cidade. Eu sonho o dia em que nós teremos uma placa na entrada da cidade escrito: bem-vinda Lagoa da Prata, bem-vinda Mensageiros. Eu sonho um dia que, quem sabe, Deus dá pra gente um lote lá na rodovia. Diga amém. E toda a cidade se mobilizar, atravessar o trevo para ir até a Mensageiros. Eu sonho um dia em que as pessoas vão ver uma mudança tão grande uma nas outras, que quando ela falar assim: você é diferente, você é da Mensageiros? Eu sonho um dia que você vai estar no seu trabalho, e quando alguém precisar de alguma coisa, vai falar assim: pede para o fulano é da Mensageiros. E sabe o que é isso? Não é crescendo uma igreja, mas é crescendo o nome do Senhor Jesus. Entendendo que discípulos extraordinários não faz só aqui dentro, esses discípulos estão sendo enviados lá para fora, e juntos nós vamos trazer o avivamento para esse lugar. Nós não podemos forçar a Deus a fazer um avivamento acontecer aqui, mas nós podemos estar preparados para quando Ele derramar o avivamento, nós estivermos prontos. Nós podemos falar para o Senhor: Senhor, eu quero que a minha casa e a minha família seja um respaldo do avivamento que o Senhor vai fazer nessa cidade. E o que Deus vai fazer vai ser tão grande, que as pessoas vão olhar para nós e vão falar: vocês se parecem muito com aquele cara da Bíblia,
Quem? Aquele que morreu, aquele que no terceiro dia ressuscitou, aquele que dizem que está reinando até hoje, aquele que diz que vai voltar, qual que é o nome dele? Vocês se parecem muito com Jesus. Quando você recebe isso, diga amém. Então nós precisamos ter poder, e o poder é para quê? O poder não é usado para benefício próprio. Deus não quer dar poder para nós para benefício próprio. O poder é para abençoar pessoas. Poder sem compaixão é autopromoção. Um poder sem compaixão é uma autopromoção. Por que Jesus anda sobre as águas? Porque ele sabia usar o poder. Por que Jesus não deu esse poder para nós? Porque a gente estaria fazendo mídia, andando sobre as águas. E lives. Irmãos, estou aqui na praia, andando aqui em cima. Estou perto dessa ilha aqui agora, andando em cima das águas. Faz uma oferta aí agora que você também pode andar. Meu Pix está aqui na tela. Poder, quando você usa para a sua autopromoção, ele não se torna um poder. Falta compaixão. Que nós possamos decidir ter uma vida de oração comprovada e respaldada no exemplo. Nós possamos ter evidência de poder e ser cheios de compaixão. Que nós possamos ser igual aqueles discípulos a caminho da igreja para orar, mas não fizeram igual o bom samaritano. Quem já ouviu a história do bom samaritano? Quem já ouviu? Aquele que estava passando e tinha uma pessoa que foi assaltada em Jericó, e passa um pastor e ele passa longe, passa um cantor e ele passa longe, mas quando passa um bom samaritano, ele vai lá, ele ajuda, ele cuida, ele é compassivo, ele tem compaixão.